Olá, seja bem-vindo ao Fórum. O sonho da casa própria faz parte da vida de milhares de brasileiros e conseguir adquirir um imóvel pode levar muitos anos. E quando é feito o investimento, mas a construtora decreta falência, o que fazer? O que diz a lei sobre o assunto? A repórter Evne Araújo conta pra gente uma situação complicada que aconteceu aqui no Distrito Federal. O que era o sonho da casa própria virou um pesadelo. A gente investe, dá tudo que tinha, vendeu carro, vendeu moto, juntou dinheiro de pai, de mãe e depois a obra para, você fica sem nada disso, você perdeu tudo, né? Mais de 200 mutuários ficaram no prejuízo. O prédio de 10 andares fica em Águas Claras, cidade a 20 quilômetros do centro de Brasília. São 140 apartamentos. Na época, R$60 mil em média cada unidade. Mas depois de 8 anos, a torre ainda está na fase inicial de construção. A construtora decretou falência e deixou os futuros proprietários no prejuízo. Desde 2011, o caso está na justiça e os responsáveis pela empresa simplesmente desapareceram. Esse é um alerta para os interessados em comprar imóveis na planta. Antes de qualquer compra, segundo os especialistas imobiliários, não tem jeito. É preciso pesquisar com cuidado sobre a reputação das incorporações. O PROCON é essencial. É no órgão onde estão registradas as reclamações sobre a empresa. Proprietários de outros empreendimentos feitos pela construtora também podem ser úteis. Eles podem relatar atrasos e problemas durante as obras. É preciso também consultar os registros financeiros. Dívidas na Receita Federal e na Justiça do Trabalho podem comprometer o futuro de uma empreiteira. E ler bem as entrelinhas do contrato. E quem está conosco aqui no estúdio da TV Justiça para discutirmos sobre falência e legislação é o Dival Schmidt, analista do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, SEBRAE, e Gustavo Lopes, que é professor de Direito Empresarial. Primeiro, agradeço a participação dos senhores aqui conosco, muito obrigada. E começo com o doutor Gustavo, que é professor de Direito Empresarial, para explicar para a gente que, de acordo com o que vimos agora na reportagem, o que diz a lei em casos semelhantes a esse. Nós temos uma lei específica que trata sobre esse assunto, que é a Lei 11.101 de 2005, que nós chamamos de LRE. E o que trata, o que vem a ser essa falência? A falência ela é a execução concursal do devedor empresário, para poder fazer o levantamento, no caso, de quais as dívidas que existem para poder fazer o pagamento dos credores. Quando a gente fala dessa execução concursal, a gente afasta a regra da individualidade. O que significa isso? Cada credor daquela determinada construtora poderia muito bem, cada um, entrar com a sua ação contra aquela determinada construtora. Então, quem chegasse primeiro e conseguisse levantar algum tipo de patrimônio por parte da construtora ia conseguir satisfazer o seu crédito. O problema seria em relação àqueles credores retardatários, aqueles credores que viessem a fazer um pedido, movesse uma ação contra essa construtora, mas no final, provavelmente não ia sobrar nenhum tipo, no caso, de patrimônio. O que acontece? A nossa legislação que cuida dessa questão do direito falimentar, ela criou então uma regra da execução concursal, em que você vai pegar no primeiro momento, levantar todo o ativo da empresa, levantar todo o patrimônio que a empresa tem e depois sim você começa a fazer o pagamento dos credores, dentro de uma ordem, de um quadro que a própria lei também estabelece. Agora, uma ação coletiva, então, ela é mais adequada nesse caso, por exemplo? Na verdade, a partir do momento que a empresa ela teve a sua falência decretada, qualquer um dos credores, eles tinham legitimidade, no caso, para poder pedir a falência, no caso, dessa empresa. Por quê? O artigo 94 da Lei de Falência, ela trata, no caso, de quais são os critérios que o credor tem para poder fazer o pedido de falência de um devedor empresário. Então, se ficar preenchido aqueles requisitos, um título executivo superior a 40 salários mínimos devidamente protestados, se fosse uma execução frustrada ou algum ato suspeito de falência, ele poderia pedir. E a partir do momento que o juiz decreta falência, aí automaticamente já começa a própria execução concursal. Aí o próprio juiz da vara de falência é ele que vai fazer a intimação desses credores para que cada um venha a se habilitar perante os créditos da massa falida. É assim que funciona o nosso ordenamento. Agora, doutor Dival, a empresa dá sinais de que tem alguma coisa errada ali. O que o SEBRAE faz, como o SEBRAE atua nesses casos e o que fazer para não chegar a esse ponto? O nosso grande desafio é exatamente esse, é apoiar os pequenos negócios para que não cheguem a esse ponto.
E é evidente que alguns sinais antecedentes, eles aparecem e os empresários têm que estar atentos. Por isso é que dos nossos maiores esforços é prover o pequeno negócio de gestão eficiente, para que ele tenha sistemas de monitoramento adequado ao seu tamanho, à sua exigência, para que consiga visualizar antecedentemente se algum fator é perceptível com relação à performance e à dinâmica da empresa. Caiu o faturamento, diminuíram as demandas de clientes, e aí, se ele tem um monitoramento eficiente com relação a isso, ele vai perceber que alguma coisa requer uma atenção mais concentrada dele, né? E aí é preciso ver se isso é um problema isolado ou é um problema do segmento em que ele atua e buscar identificar isso. Em áreas, por exemplo, que dependem de oferta de crédito, de comportamento de taxa de juros, ou enfim, outras variáveis econômicas que vão afetar o negócio. O importante é que ele tenha, sim, um monitoramento permanente do seu negócio, né, que saiba exatamente identificar, muitas vezes não misturar os dois fluxos de caixa, né? Ter uma percepção de que sua empresa está mantendo um nível de liquidez. Então, os sintomas são visíveis, né? Muitas vezes, talvez, quando se posterga uma decisão, né, chega-se a um ponto que, quando procura-se buscar uma solução, talvez ela seja muito mais difícil ou até mesmo chegue a uma situação mais de comprometimento do próprio negócio. Mas a falência pode ser evitada respeitando essas dicas, essas orientações do senhor? Essas orientações, elas vão, pelo menos, trazer um mecanismo de antever situações. É evidente que, em algumas situações, isso trata-se de um problema conjuntural ou mesmo de uma especificidade de um determinado segmento que é afetado por uma circunstância econômica, que, às vezes, mesmo com esse esforço, né, é difícil haver uma recomposição ou mesmo um redirecionamento do negócio. Mas, sem dúvida alguma, a atenção à gestão, né, aos mecanismos de controle, que, digamos assim, seriam indicadores vitais para a empresa, né? Eu estou mantendo a liquidez da minha empresa, né? O dinheiro os recursos estão ingressando, né? Eu estou tendo regularidade nos meus recebíveis, né? Os meus credores estão me pagando, né? Eu estou tendo condições de repor o meu estoque ou manter o meu negócio funcionando adequadamente. E se essas respostas desses indicadores não são positivas ou minimamente não se mantém a dinâmica que estava existindo, é preciso agir. É preciso agir imediatamente e saber, né, com um grau de profundidade adequado para tomar as providências que provavelmente pode levar a evitar um problema mais sério, né, tomando decisões antecedentes a isso. Agora, doutor Gustavo, qual o conceito jurídico da falência? A falência é a execução concursal do devedor empresário. A execução concursal é aquela situação de quando a empresa ela tem mais dívidas do que patrimônio. Seria uma situação de insolvência. Mas a insolvência jurídica, ela não é somente você pegar as dívidas da empresa e ver qual é o ativo que ela tem. Então, a questão jurídica ela é muito mais importante do que o próprio patrimônio. Eu cito como exemplo um caso famoso, a título de recuperação judicial, o caso da Varig. A Varig, aquela empresa de afiação civil, ela já tinha o seu passivo maior do que o seu ativo desde a década de 90. Mas era uma empresa que, tecnicamente, ela ainda não era declarada falência. Por quê? Porque ela ainda tinha algumas alternativas que a própria lei traz como garantia. Como, por exemplo, o Instituto aí da Recuperação Judicial, da Recuperação Extrajudicial, que são institutos abordados, no caso aí, pela nossa lei. O que veio a ser isso? Seria uma forma, seria uma alternativa, seria um estágio preambular para tentar resolver essa situação de crise econômica financeira da empresa. Por quê? A lei de falência, ela não tem o objetivo de decretar de imediato a falência do devedor empresário. Porque a falência é um mal, não só para o devedor empresário. Isso vai trazer consequências jurídicas para toda a sociedade. Por exemplo, os trabalhadores perdem o emprego,
assim que se decreta a falência da empresa. Então, você vai ter um impacto trabalhista. O fisco, ele deixa de arrecadar tributo, então você vai ter um impacto fiscal. E a economia também, ela vai sofrer dentro daquele setor. Você pensa no próprio exemplo do caso da Varig. Se ela tivesse a sua falência decretada, pensa naquela época que ainda estava chegando outras empresas de aviação civil, olha a frustração que isso não ia gerar dentro do setor da aviação civil brasileira. Então, por isso que o legislador, ele tem essa preocupação, antes de tudo, em tentar preservar a empresa. Esse é o Quais objetivo mecanismos práticos são esses de tentar preservar? Quais são os passos até chegar àquela medida mais drástica que é a falência? Pois bem, a nossa lei de falência, a LRE, ela trata de 3 institutos, que é a falência, propriamente dita, a recuperação judicial e a recuperação extrajudicial. Então, antes de chegar nessa situação indesejável da falência, a recuperação extrajudicial seria um acordo que o próprio devedor empresário iria fazer, no caso, com seus credores. Eu estou devendo um valor X, vou chamar todos os credores, vou fazer uma proposta de um parcelamento, fazer, no caso aí, um parcelamento com juros tal, com pagamento da primeira parcela daqui a alguns dias, e aí eles podem aceitar. Então, o próprio juízo da vara de falência, ele tem a prerrogativa de fazer a homologação desse plano, dentro da recuperação extrajudicial. Um pouco mais complexo vem o Instituto da Recuperação Judicial, que seria uma medida, no caso aí, que talvez seja o caso mais complexo que a gente já teve na América, que é o caso da OGX. A OGX, ela ainda não teve a sua empresa, ela não teve a sua falência decretada, mas ela está nesse estágio realmente de recuperação. Ou seja, ela apresentou um plano de recuperação judicial para o próprio juiz da vara de falência, trazendo algumas medidas. Medidas em que sentido? Medidas para poder criar alternativas para que essa empresa pudesse se recuperar. Então, a nossa própria lei, ela traz, a título, no caso exemplificativo, lá no artigo 50, quais que seriam os meios de recuperação judicial. Então, antes mesmo do juiz decretar a falência, ele vai dar uma chance para a empresa. É como se fosse um estado de UTI. Empresa, você está doente, mas a gente vai tentar te tratar, a gente vai tentar te recuperar. Porque se essa empresa não conseguir cumprir com esse plano de recuperação, ou seja, fazer o pagamento, no caso, dos seus credores em dia, cumprir com seus acordos, fazer, no caso, prestação de conta perante o próprio juiz falimentar, qual que é a consequência jurídica? O juiz, ele vai decretar a falência. Então, essa recuperação judicial, ela tem realmente esse objetivo, no caso, ou a empresa se recupera, ou a empresa vai falir, que é a nossa antiga concordata, que houve, então, essa mudança. Ok, vamos agora para um breve intervalo e voltamos. Daqui a pouquinho continuamos a nossa conversa sobre falência e legislação brasileira. Até já. O programa Fórum está de volta e conversa hoje sobre falência e legislação brasileira. Retomando o assunto que conversávamos no bloco anterior. Doutor Gustavo, eu queria que o senhor explicasse o que acontece com a empresa quando ela está nessa fase aí de recuperação judicial. A empresa, quando ela está nessa situação de recuperação judicial, a princípio é uma oportunidade que o juiz da vara de falência dá para que o próprio empresário continue administrando a sua própria empresa. O que acontece? O juiz, ao receber o pedido de recuperação judicial dessa empresa, ele vai analisar realmente se existe circunstâncias jurídicas passíveis para que essa empresa possa se recuperar. Se o juiz verificar de plano que não existe, o que ele faz? Ele já decreta de imediato a própria falência dessa empresa. E as ações podem ser negociadas nesse período, por exemplo? Sim. Aí, no período de recuperação judicial, uma das consequências quando o juiz ele recebe esse pedido, ocorre a suspensão dessas ações. Então, essas ações que estão tramitando em face dessa empresa que está no pedido de recuperação judicial, elas vão ficar suspensas. Aí, esse devedor empresário, ele vai apresentar um plano de recuperação, no caso, para o juiz, e o próprio juiz, ele vai, então, determinar quais vão ser as próximas etapas desse plano. Igual como, por exemplo, a gente pega, no caso aí, um dos casos mais famosos dentro da própria literatura do direito empresarial, é a situação realmente da recuperação judicial do caso da Varig. A empresa ela ficou e está até hoje numa situação de recuperação judicial. Mas qual que é a vantagem para o empresário? É que ele continua na administração, ele continua mandando, ele continua com seus empregados, ele continua, então, em tese, sendo o dono da empresa. Porque quando o juiz decreta falência, qual que é a primeira medida? O juiz, então, ele tira o empresário da administração dos bens e nomeia um administrador judicial, que seria um terceiro, para poder fazer, então, a administração dessa empresa. Nesse momento, ele ainda tem a oportunidade de reverter o quadro, né? Isso. Esse é o principal objetivo da recuperação judicial.
O objetivo dela é justamente de tentar reverter essa situação de crise econômica financeira. Esse é o princípio que a gente chama da preservação da empresa. Essa recuperação judicial, ela veio substituir a nossa antiga concordata. Antigamente, antes de 2005, antes da vigência da nossa lei, a concordata era a solução jurídica que era cabível ao empresário para ele tentar se recuperar. Hoje o Instituto é feito por meio da recuperação judicial. Nós vamos criar algumas medidas alternativas. Medidas alternativas em que sentidos? Essa empresa pode ocorrer, no caso, uma cisão da empresa, vamos vender parte da empresa, vamos vender um determinado patrimônio da empresa, vamos tentar criar alternativas para que o empresário ele saia dessa situação de crise. Se ele conseguir sair, aí a vida da empresa continua normalmente. Se não conseguir, aí o juiz decreta a falência dessa empresa. Agora, doutor Dival, falando em oportunidade, existe um capítulo específico sobre essa questão da oportunidade de mercado? Sim. Na Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas, no capítulo 5, ele trata de 5 possibilidades que induzem, né, uma maior aproximação e uma maior facilidade dos pequenos negócios com relação à compra governamental. Vai desde do limite de 80 mil para compras diretas, até grandes contratos que são divididos, né, em lotes, e algumas situações específicas com participação de licitações, né, as empresas mesmo não tendo toda a regularidade fiscal e algum outro tipo de implicação, ela tem tempo para fazer isso, portanto, consegue manter se venceu a licitação. É importante que principalmente, né, os empresários, eles procurem conhecer isso, procurem se informar. É uma oportunidade de criar maior dinamismo aos seus negócios e principalmente uma atuação mais extensa em mercado. E é gratuito, né? Essa participação, essa parceria com o Sebrae, como é que funciona? Sim. Os canais de atendimento, né, são alguns virtuais, como eu citei há pouco o portal, e os canais presenciais nossos, né? Em todas as 27 unidades federativas existe, né, uma estrutura do Sebrae, né? O Sebrae tem uma característica muito importante para cumprir o nosso papel, que é uma capilaridade grande de atendimento, são centenas de postos de atendimento, e hoje muito mais acelerado porque existe uma plataforma virtual que faz uma comunicação interativa entre o empresário e aquilo que identifica, né? É muito fácil o processo de consulta e de busca exatamente do tema, do que é que ele busca, qual é a necessidade de orientação que ele precisa. Agora, doutor Gustavo, decretada a falência, não tem jeito, como vimos na reportagem no início do programa, como é que fica o credor? Aquelas pessoas que compraram a casa própria, que vimos e depositaram ali, além de investimento financeiro, sonho, né? Essas pessoas, por exemplo, elas serão as primeiras a receber a indenização ou o dinheiro que investiu ali, no caso da falência? Como é que funciona o recebimento para os credores? A nossa lei de falência, no artigo 83, no artigo 84, ela vai trazer uma ordem de pagamento dos credores, um quadro geral de credores. Exemplo, quando o juiz ele faz a arrecadação do patrimônio da empresa, ele recebeu, no caso ali, um patrimônio X. Os primeiros a receberem seriam os trabalhadores, com crédito de até 150 salários mínimos. O que exceder, ele já não tem essa preferência. Depois que pagar os trabalhadores daquela empresa falida, aí o juiz começa a fazer o pagamento, então, dos credores com garantia real, que são os bancos. Depois que pagar os bancos, aí o juiz determina o pagamento dos tributos federais, dos tributos estaduais, tributos municipais. Depois que pagar os tributos, vai pagar os credores com privilégio especial, depois com privilégio geral, depois que vai receber os credores quirografares. Antes disso, é importante destacar que a lei ainda determina os credores extraconcursais. Ou seja, antes dessa lista desses trabalhadores, primeiro, quando a empresa tem a falência decretada, o juiz ele nomeia um administrador judicial. Por quê? Alguém tem que ficar responsável por essa massa falida. Esse administrador judicial ele vai ser o responsável para quê? Para ele poder fazer os leilões, para ele poder, no caso, fazer o levantamento de patrimônio, para ele poder fazer a intimação desses credores para que eles possam se habilitar a saber realmente o que a empresa tem de patrimônio, o que a empresa tem de dívida, como é que a gente vai fazer. Então, em alguns casos, esses casos mais complexos, igual o caso da OGX, o caso da Varig, se tem pessoas jurídicas especializadas somente para poder cuidar da administração de uma empresa que teve a falência decretada. Esse prolabore, esses honorários dessa empresa, eles recebem como
extraconcursais, ou seja, primeiro paga o prolabore, então, do administrador judicial, depois paga-se, no caso, os empréstimos que forem feitos à massa falida depois da decretação da falência, e aí depois vem essa ordem. Então, a lei de falência, ela acaba trazendo, no caso aí, essa certa discriminação entre credores, não coloca todos na mesma situação de igualdade. Agora, doutor Dival, é muito complicada essa parte jurídica, né? Abrir uma empresa hoje no Brasil sem conhecimento, então, está fadada à falência, quase. E o que é necessário, sim, é não só essa parte jurídica, né, que tem toda uma parte legal, que deve ser orientada por um especialista, a parte contábil, a parte fiscal, isso tudo merece uma orientação, que o SEBRAE também contribui com isso, mas, principalmente, o importante é você saber exatamente o que é que você identificou como algo que tem a viabilidade. E isso começa em você desenhar um modelo desse negócio. Que modelo de negócio é que você pretende implementar, conhecer, obviamente, aquilo que vai fazer, o segmento, né? E não simplesmente ir por um impulso. O que pode levar a uma situação de fragilidade e de vulnerabilidade é exatamente decisões por impulso, né? Por isso é que existem hoje mecanismos de negócios que têm uma mitigação de risco maior, que é o caso de franquias, né? Que é um caminho interessante, porque o franqueador, mesmo assim, é importante que seja avaliado se o franqueador tem realmente uma performance, né, já consolidada no mercado. Enfim, o fundamental é, ao decidir abrir um negócio, não só as obrigações acessórias, né, que precisam, e formais e legais, mas fundamentalmente fazer todo um exercício do modelo de negócio, conhecer o que quer fazer, né, e ter uma base, né, uma solidez de decisão a mais próxima possível do êxito, né? Que esse é que é o ideal. Agora, doutor Dival, empresas administradas por familiares são passíveis a problemas também ou não necessariamente? Não necessariamente. A diferença, né, é que e pequenos negócios, na sua grande maioria, ele tem raízes, né, a base dele normalmente é familiar. O que é importante assim como não se deve, né, o empresário fazer a mistura, ou não discernir muito bem o que é o caixa da empresa e o caixa dele, do mesmo modo da empresa familiar, o fundamental é que existam bem separados, né, as ações que essas pessoas que às vezes parte de um núcleo familiar para formar um negócio, que tenha claramente dividido quais são os papéis de cada um em cada momento. Mas, sem dúvida, existem grandes negócios. Às vezes até mais positivos, mais positivos, né? Isso não necessariamente é um fator de risco ou de indução a uma boa performance empresarial. Agora, doutor Gustavo, é comum o empresário, na tentativa de se respaldar, colocar alguns bens em nome de terceiros. A lei de falências, ela trata sobre esse assunto? Trata sim. A lei ela tem dispositivo que fala sobre esses negócios jurídicos simulados, porque às vezes o empresário... Isso pode? Isso não. Na verdade, o juiz ele pode, no caso aí, até atingir um bem em nome de terceiros se ficar provado essa situação do negócio jurídico simulado. Como, por exemplo, a empresa está naquela situação de que chegou a crise financeira, e ela sabe que realmente não vai ter saída, aí ela pega o patrimônio que está no nome da pessoa jurídica e começa a transferir para um terceiro, no caso, para aquele famoso laranja. E aí depois, quando vem o processo falimentar, o juiz verifica, olha, alguns dias antes, no caso da decretação da falência, aconteceu então aí uma transferência de um determinado bem imóvel da empresa. O juiz ele pode sim fazer a arrecadação desse bem. Então, o objetivo aqui é sempre você tentar preservar o interesse dos credores. Esse é o principal objetivo que a gente tem na nossa lei de falência, criar alternativas para que os credores eles possam realizar o seu crédito. Porque não adianta nada ele ter direito, mas se nesse direito ele não consegue a satisfação. Eu tenho uma sentença, o juiz julgou procedente, mas na hora de executar a empresa não tem patrimônio. Por isso que a lei de falência ela tem alguns mecanismos para dar essa oportunidade. Igual o exemplo do caso da Varig. A Varig ela saiu vencedora de uma ação em face da União de mais de 4 bilhões de reais. Olha, naquele momento ela estava numa situação de crise. Mas e agora? A partir desse momento que ela recebeu essa ação, ela tem todo um potencial para ela poder se recuperar. Então a lei ela tem sim esse objetivo de fazer sim a preservação da empresa. Esse é o principal objetivo da nossa legislação. Infelizmente o tempo é curto, o fórum de hoje fica por aqui. Conversamos sobre falência e legislação brasileira. Quem nos ajudou na discussão foi o Dival Schmidt, analista do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE, e Gustavo Lopes, que é professor em Direito Empresarial.
Quer participar do nosso programa? Envie a sua sugestão para o e-mail forum@stf.jus.br. E você também pode rever esta e outras entrevistas no site. É só acessar tvjustiça.jus.br. Obrigada pela companhia e até o próximo programa.